está? Tudo tranquilo de saúde? E os familiares, tudo bem? Bom, mudar um pouquinho só o formato da nossa aula, né? Porque nós vamos mudar também de assunto, né? A gente vai entrar hoje nesse grupo aqui, ó, no reino Plantae, tá? Então a gente vai começar a botânica através dessa aula, beleza? Bom, você sabe que a gente trabalhou, né, na frente 3, a gente trabalhou a parte lá de origem da vida, a gente trabalhou também algumas coisas de classificação, né, cladística e tudo mais. Então agora é o reino Plantae o assunto da vez. Legal? Muito bem. Bom, para falar do reino Plantae, a gente tem aqui, ó, frente 3, tá? O livro 1 ainda, módulo 2, tá? A página começa aqui na página 121. Legal? Saiba que dentro dessas páginas aqui a gente tem alguns exercícios para fazer, né? A partir da página 121 vão aparecer alguns exercícios que eu gostaria que vocês se preocupassem também. Legal? Muito bem. Vamos começar então a falar desse reino, tá? Esse reino que ele vai apresentar algumas características gerais. Dentre as características gerais a gente destaca, são seres pluricelulares, tá? Todos eles vão ter muitas células, legal? Eles vão apresentar aqui células eucarióticas, tá bem? Ou seja, que tem núcleo organizado. É claro que tem um ou outro que vai perdendo núcleo e tudo mais, tá? Aqui eles são autótrofos, tá? E nesse contexto de autótrofos, eles são fotossintetizantes, tá bem? Sendo fotossintetizante, ele precisa então ter os plastos, os cloroplastos, legal? Então assim, você fala, professor, então são seres que apresentam fotossíntese porque tem cloroplasto, exatamente. E você sabe que se tem cloroplasto é porque tem clorofila, tá? Aqui então a parede celulósica vai estar presente, tá? E aqui eu quero destacar para vocês um fato importantíssimo, tá? Que elas são embriófitas, tá? Por que embriófitas? Porque ela possui um embrião maciço, tá? Embrião maciço, protegido pela parte feminina, tá? Então o fato mais importante está aqui, embriófita. Bom, a gente vai colocar um pouquinho do fator evolutivo das plantas, aí eu explico melhor essa característica, tá? Bom, outro fato interessante é que essas plantinhas, né, as plantas em si, apresentam alternância de gerações. E essas alternâncias de gerações, ela é dada por um ciclo, né? Um ciclo haplodiplobionte, que está sendo chamado de diplobiontes, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado, porque esse nome aqui é um nome novidade para o grupo das plantinhas, tá? E está em substituição a esse termo aqui, haplodiplobionte. Beleza? Bom, vamos conversar então em relação à característica evolutiva, ó, a relação filogenética, tá? Essa caracterização filogenética mostra aquilo que a gente estudou na aula passada, né? Que a gente falou um pouco sobre a questão dos cladogramas, né, da árvore filogenética. Aqui tem um exemplo, então, de árvore filogenética. Bom, começamos aqui de uma pontinha, tá? Um ancestral comum a todos os grupos que estão aqui em cima. Esse ancestral comum, neste caso, é uma alga unicelular clorófita, tá? E aí, então, ela começou a ganhar aspectos evolutivos, né? Entramos aqui numa anagênese, até que aconteceu uma cladogênese. E aí, então, surgiu um grupo externo, que são as algas verdes. É aqui que eu preciso que você se concentre. As algas verdes, elas têm basicamente a mesma caracterização dos vegetais, dos grupos vegetais. Só que com um diferencial. E o diferencial está aqui, ó. Gametângios revestidos por células estéreis e embrião retido no gametófito feminino, né, no gametângio feminino. Veja que nós estamos aqui embaixo nas algas. O que quer dizer então essa relação filogenética? Que as algas não possuem gametângios, consequentemente não possuirão embrião, tá? Por isso então a gente fala que as algas não são embriófitas. Quem são embriófitas são aquelas que têm embrião, ou seja, daqui para cima, tá? Então as algas, elas entram num grupo conhecido como talófitas.
As algas são talófitas porque elas não possuem estruturas organizadas. E por que elas não possuem estrutura organizada? Porque ela não tem embrião. Simples assim, tá? Bom, agora começamos o grupo das plantinhas, tá? Começamos a botânica propriamente dita. Ah, professor, então quer dizer que alga não é planta? Exatamente. Algas não são plantas. Elas até foram consideradas plantas em algumas classificações antigas, tá? Mas elas não são, na atualidade, conhecidas como plantas. Tanto é que as algas fazem parte do grupo dos protistas, tá legal? Tá lá dentro dos protoquitistas. Bom, e no caso, começamos com as plantas aqui nas briófitas. Briófita, tá? O que ela vai apresentar como caracterização evolutiva? Ó, gametângio e embrião. E esse embrião protegido pela parte feminina. Daí nós partimos aqui para a estrutura da embriófita, tá? Só que o grupo evolutivo continuou em anagênese, veja, até formar um outro clado. Só que durante esse processo de transformações, né, caracterização evolutiva, surgiram os vasos condutores de seiva. E ao surgir vasos condutores de seiva, nós temos então algumas plantinhas conhecidas como traqueófitas. Tá? Traqueófitas são as plantas vasculares, plantas que têm xilema e floema, para dizer mais especificamente. Tá? Esses vasos condutores vão aparecer pela primeira vez nas pteridófitas. Legal? Como a gente vai conhecer essas plantinhas ainda na aula de hoje, tá? As pteridófitas, a samambaia, né, é um exemplo bem clássico. Bom, continuando, ó, veja que aqui a gente tem um clado, né? Esse clado, ele foi então para a pteridófita, a gente continua em anagênese, ó, tá? Até surgir então mais uma característica evolutiva, que são as sementes, tá? A partir do momento que surge semente, a gente chama o grupo de espermatófita, tá? Então, as espermatófitas são as plantas que produzem semente, legal? Quem são os primeiros a terem semente? Aqui nós temos um clado, né? E aí então um nozinho, esse nó parte para as gimnospermas, né? O pinheiro do Paraná. As gimnospermas são então exemplos clássicos, né, de plantas espermatófitas. Só que ainda a evolução não completou o seu contexto geral. Ainda a gente tem ainda uma caracterização evolutiva, tá? Até surgir flores e fruto. Né? Quando surge flor e fruto, aí a gente tem um contexto evoluído, né? Que é o que vai ajudar o processo de disseminação de tudo. E aí flor e fruto são encontrados apenas nas angiospermas, que são as plantas frutíferas. Né? Toda planta que tem fruto propriamente, né, é uma angiosperma. Tá? Então, dentro desse contexto evolutivo todo, tá, nós vamos ter que analisar como que surgiram, né, quais são as características evolutivas mais importantes. Tá? Então, olha, começou com o embrião. São embriófitas, tá? As plantas, então, são embriófitas nesse caso. Quem é embriófita? Briófita, pteridófita, gímea e anjo, tá? Surgindo, então, mais uma característica evolutiva. Vasos condutores de seiva. Quem é que vai ter vaso condutor de seiva? Pteridófita, gímea e anjo. Briófita não tem. Por isso que as briófitas são avasculares, tá? Aqui a gente tem já vasculares. Como é que é o nome dado à característica vascular? Traqueófitas. Muito bem. Tá? Mas aí surgiram as sementes, característica das espermatófitas. Tá? Então esses nomes são os que vão dar caracterização evolutiva para o grupo. Tá? De embriófita tirando as algas, né? As traqueófitas vão surgir vasos condutores, espermatófitas surgindo então semente, e aí nós teremos o surgimento da flor e do fruto. Tá? Essa flor e fruto então vai apresentar somente nas angiospermas. Beleza? Bom, essa caracterização evolutiva, tá, nos dá então uma subdivisão de grupos. Veja como é que fica a subdivisão de grupos. Ó, com base nos vasos condutores, a gente tem avasculares, né? São somente as briófitas, e vasculares, pteridófita, gímea e anjo. Pergunta clássica, tá? Quem são avasculares? Briófitas. Ah, mas e as algas? Bom, a alga não é planta. Mas se você tiver que classificar, a alga também não tem vasos condutores, tá? Então estaria aqui nesse grupo
mas ela não é planta, tá? Outro fato interessante, opa, passei aqui, aqui, a questão da flor, né, com base na estrutura reprodutiva. Bom, se apresentar flor, ela vai estar no contexto já mais evoluído, concorda comigo? Só que aí surge um detalhe importantíssimo, tá? Os que não têm flores, na verdade que não têm estruturas reprodutivas, elas são chamadas de criptógamas. Na verdade, essa palavrinha criptos, gamos, quer dizer que escondem os gametas. Esconder gameta, criptógama. Quem é que esconde gameta? Briófita e pteridófita. Então elas são criptógamas, tá? Aqui surgiu então uma palavrinha, ó, fanerogamas, fanerógamas. Faneros quer dizer mostrar, gamos quer dizer gametas. E aí fica fanerógamas, que são as espermatófitas, tá? Bom, professor, mas peraí, você está falando que surgiu flor? As gimnospermas não têm flor. Exatamente. Por isso que eu preciso que você preste muita atenção nesse fato. Antigamente faz uns bons aninhos, tá? A única plantinha fanerógama que nós tínhamos eram as angiospermas, a única. Porque são elas que verdadeiramente têm uma flor, ou seja, são elas que mostram os gametas verdadeiramente. Só que os cientistas chegaram à conclusão de que as gimnospermas possuem uma estrutura, quando em estágio reprodutivo, chamado de estróbilo, que é a pinha, que é essa estrutura aqui. E a presença da pinha fez com que essa característica também fosse adaptada, fosse caracterizada para as gimnospermas. Por quê? Porque o estróbilo, essa estrutura que a gente chama popularmente de pinha, que pode ser masculina e feminina, elas também têm a característica de mostrar os gametas. Assim como uma flor faz para as angiospermas, permite o processo reprodutivo, o estróbilo faz com que as gimnospermas também mostrem os gametas para que então sejam reproduzidas os seus estróbilos femininos, tá? E aí então chegaram a um consenso geral que a gente usa hoje, tá? Que são os seguintes, ó. Gimnospermas e angiospermas, além de serem espermatófitas, ou seja, terem semente, também são fanerógamas. Legal? Fanerógamas são aquelas que mostram os gametas. Legal? Então fica aí essa informação importantíssima. Criptógamas, briófita e pteridófita. Fanerógamas, gímino e anjo. Legal? Ah, professor, mas não tem flor. Exatamente. O único que vai ter flor mesmo são as angiospermas. Então eu não posso falar que estróbilo é uma flor, tá? Estróbilo não é flor. Estróbilo é uma estrutura reprodutiva que tem, nesse caso, um papel de fecundação, como uma flor tem nessa plantinha. Legal? Tranquilo? Então assim a gente consegue falar das características evolutivas. Beleza? Bom, vamos para frente. Se eu colocasse numa prova para vocês isso aqui, tá? Se eu colocasse para você essa figurinha, você conseguiria responder quem são cada um desses grupos vegetais? Vamos lá. Vou dar aquele tempinho básico. Tenta aí fazer uma resposta rapidinha. Beleza. Tenho certeza que você pensou. Plantas avasculares. Então, esse número 1, briófitas. Vasculares. Sem semente. Sem semente. Pteridófitas. Então aqui, né? Pteridófitas. Com semente. Sem fruto. Com semente sem fruto. Quem é? Gimnosperma. Muito bem. E aqui com frutos, as angiospermas. Então a resposta, né, ficaria na ordem assim, ó. Briófita, angiospermas, gimnospermas e pteridófitas, tá? Não quebrando aquela sequência, né, evolutiva. Beleza? Bom, continuando, agora a gente vai para um momento extremamente importante da aula. Mas é muito importante esse fato, tá? Por quê? Porque essa caracterização, ela acontece nos vegetais, tá?
que é o chamado ciclo haplodiplobionte. Que eu informei a você que também está sendo chamado de diplobionte, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento, tá? Aqui nós vamos encontrar a chamada meiose espórica, ou seja, a meiose vai formar esporos em vez de formar gametas, tá? Bom, concentração total nesse ciclo, porque é um ciclo por alternância de gerações, onde nós teremos uma fase haploide, gametófito, e uma fase diploide, esporófito. Isso é em qualquer grupo vegetal, tá? Então, briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo vão apresentar esse ciclo haplodiplobionte. Não importa em qual vegetal, o gametófito sempre será haploide e o esporófito sempre será diploide. Por isso, então, o nome era haplodiplobionte, tá? A gente chama ele de diplobionte porque tem dois seres no mesmo ciclo. Bom, o gametófito, como o próprio nome já está dizendo, produz o quê? Gametas. Então, é só você associar. Gametófito é a fase que produz gametas. Bom, professor, mas peraí, está escrito aqui mitose, cara. Como é que eu vou produzir gameta por mitose? Bom, é aqui que é um segredinho, tá? Então, os vegetais produzem gametas por mitose. Legal? E aí vira uma lógica, né? O gametófito não é haploide? Sim. E o gameta também é haploide. Eu não tenho como fazer meiose reduzindo o número N para N, tá? Então, o gametófito, por ser haploide, passa por mitose e algumas células, então, formam os gametas. Gametas estes, tá? Que têm nomes diferenciados. Eu vou colocar esses nomezinhos um pouquinho mais para frente, tá? Esses gametas entram em processo de fecundação. Ao fecundar, vai formar um zigoto. Esse zigoto ele vai ficar, então, protegido dentro de uma estrutura feminina, o gametângio, que vai, então, permitir com que esse zigoto dê origem a um embrião. Embrião maciço e protegido. É isso que a gente tem como característica das embriófitas. Toda planta é embriófita. E aí esse embriãozinho, né, que depois do zigoto vira embrião, ele vai, por mitoses, gerar uma fase esporófito. A fase esporofítica. Bom, se você analisar a palavra esporofítica, você vai associar com a formação de quem? Dos esporos. E aí, então, fica uma coisa meio lógica, né? Gametófito produz gameta e esporófito produz esporos. Só que com um diferencial. Por meiose. Por isso que a gente fala que aqui a meiose é espórica, tá? Guarda isso. Apesar que a gente vai repetir, né? Em cada grupo vegetal a gente vai colocar esse esquema aqui, tá? Mas assim, você já sabe como um todo, tá? Os esporos são estruturas que se disseminam e a disseminação vai levar a uma germinação, desde que o esporo caia no local adequado, tá? E aí esses esporos germinando viram um gametófito, tá? E esse gametófito vai, então, agora formar por mitose os gametas vão gerar os zigotos, o zigoto embrião, e aí vira um ciclo chamado de haplodiplobionte, mas também está sendo conhecido como diplobionte apenas. Legal? Então, nesse ciclo, eu preciso que você guarde as seguintes informações. Ó, gametófito, por mitose, forma gametas, que fecundam gerando um zigoto embrião, que aí desenvolve um esporófito, que por meiose forma os esporos. Esporos estes que saem, né, que disseminam e germinam formando um gametófito. E isso vira um ciclo por alternância de gerações, também conhecido como metagênese. Beleza? Muito bem. Bom, vamos conhecer um pouquinho melhor agora como que cada partezinha daquela lá se expressa, tá? Por exemplo, aqui, ó. O esporófito possui esporângios, que é onde ocorre a produção dos esporos, tá? Então, assim, ó,
como a gente vai falar em cada grupo vegetal esses nomes, então eu preciso que você saiba que no esporófito nós vamos encontrar os esporângios, que é onde produz os esporos. Fica tudo simples, né? Esporo, 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 beleza? Bom, já o gametófito possui os gametângios. Aí eu peço para você, antecipe o que vai vir aqui agora. O gametófito tem o gametângio, que é onde formam os gametas. Muito bem, tá? Bom, continuando, anterídeo. Professor, o que é isso? Bom, anterídeo é o nome dado ao gametângio masculino, tá? Então, o gametófito tem gametângio, e esse gametângio tem o anterídeo. Na verdade, é o anterídeo, é o gametângio masculino, tá? E o que se forma nesse gametângio masculino? Bom, se for nas briófitas e pteridófitas, o gameta masculino se chama anterozoides. Se for nas gímeno e angiospermas, o gameta masculino se chama núcleo espermático, tá? Grava isso, por favor. Então, o gametângio se chama anterídeo, e esse anterídeo vai formar anterozoides em briófita e pteridófita e núcleo espermático em gímeno e anjo. Legal? Muito bem. Só que tem a parte feminina, tá? O gametângio feminino se chama arquegônio. Tá? Arquegônio é o gametângio feminino, tá? Eu coloquei masculino aqui, galera. Opa. Eu errei aqui total, ó. Então, corrija, tá? Deixa eu até apagar aqui. Arquegônio é o gametângio feminino. Olha só, eu errei feio aqui. E aqui está o gameta feminino. Oosfera é o gameta feminino, beleza? Então, assim, aqui está errado, tá? Porque o gametângio é o anterídeo, tá legal? Masculino, tá bem? Então, vamos lá. Esses nomezinhos, tá? Nos produtos, até ficar na frente aqui que eu errei feio, né? Gametângio feminino é o arquegônio, tá? Por favor. E a oosfera é o nome de todo gameta feminino, tá? Então se pergunta assim, qual é o nome do gameta feminino vegetal? Oosfera, tá? Não tem erro. Oosfera. Briófita, pteridófita, gimniano. Oosfera, tá? É o gameta feminino. Já o masculino pode ser anterozoides ou núcleo espermático. Cuidado daí, tá? Muito bem. Esses nomes, eles serão meio que repetidos dentro de cada ciclo dos grupos, tá? Por quê? Porque a gente vai falar daqui para frente, tá? Sobre briófita, pteridófita, gímeno e anjo. E em cada um desses grupos a gente vai ter a fase esporofítica e vai ter a fase gametofítica. A fase esporofítica e a fase gametofítica de cada grupo vegetal, tá? E aí então nós vamos conversar sobre o que é o gametófito, o que é o esporófito, o que é um gametângio, tá? Masculino, feminino, anterídeo, arquegônio, oosfera, enfim, tá? Tudo isso vai sendo colocado. Porém, você já tem que ter um conhecimento prévio, né, nesse caso, tá? E para a gente fechar, tá? A nossa sequência de aulas, tá? Então, daqui para frente a gente vai conversar briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo. Tá? Essa vai ser a nossa sequência de aulas. E cada grupinho desse vai apresentar, então, uma caracterização, tá? Essa caracterização é uma caracterização evolutiva. Olha, briófitas, os musgos, as hepáticas, são plantas pequenininhas que vivem em locais úmidos, tá? Então, cada grupinho vegetal tem uma caracterização, ó. Não tem vasos condutores, não tem flores, não tem fruto. Já as pteridófitas são plantas de tamanho médio, vivem em locais úmidos, né? Não tem fruto, não tem semente. Samambaias e avencas, tá? Que são os grupos e com semente, né? Sem fruto. Anjo e gimno. Gimnospermas são plantas que alcançam grande porte, né? São pinheiros, sequoias. Aqui a gente tem as plantas produtoras de frutos, enfim, tá? Nesse caso, nós vamos entrar nesses grupos vegetais a partir de então, tá legal? Hoje, a maior preocupação era exatamente essa, falar para vocês das características evolutivas
e dos grupos vegetais que a gente vai conversar, tá? Beleza? Então, até uma próxima aula. Valeu!